Olá pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo, às 9 da manhã, eu e você estaremos clamando pela restauração familiar e em todos os sentidos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Deus vai restaurar sonhos. Se você não sonha, se você não almeja absolutamente nada, né? Se você já está com dor na sombra, como diz lá na minha terra, ou seja, tem tudo de bom, né? Tem bons empregos e rendimentos, né? Sua renda te dá uma qualidade de vida boa, goza de plena saúde, né? Se você está forte espiritualmente, se a sua família está tudo em paz, vive em perfeita harmonia, você pode ficar assistindo de casa. Mas se você precisa de uma restauração em qualquer área da sua vida, você tem que vir. Você tem que estar lá. A reunião começa às 9, vai até às 11 da manhã. E vai ser o clamor pela restauração em todos os sentidos, com base no Salmo 126, que diz assim: consolo para os que choram, porque dependendo do grau de dificuldade, da gravidade da situação, qualquer deficiência, seja na família, na saúde, na vida econômica e principalmente espiritual, aquele vazio, né? Aquela depressão. Então, essa pessoa chora, não tem jeito. Ela chora, ela geme, ela pensa até em morrer às vezes, né? Então, o consolo para os que choram é o que você vai ouvir agora. Um povo que estava aflito, que estava abandonado no conceito, no pensamento deles, e era motivo de chacota, tá? De escárnio. Quem nunca ouviu alguém dizer ou perguntar? Eu estou falando dos crentes, dos cristãos. Vem cá, e esse problema que aconteceu com você? Aliás, até eu, quando levei uma facãozada no pescoço, muita gente perguntou, mas ele não tem Deus? Deus não está com ele? Aliás, um jornalista do SBT na época ligou para mim, né, e mentiu, ele estava no ar. Depois ele viveu um inferno na vida dele até um dia desse. Por conta disso aí, porque a gente colhe o que planta, né? E ele ligou para mim na época e falou, a secretária, a assessora disse: apóstolo Valdemiro, o senhor pode falar no ar com fulano? Eu falei, depende do assunto, né? Não, ele quer perguntar sobre o senhor ter ficado à deriva como barco, lá na Ilha Bela, né, em alto mar e outras coisas. Eu falei, tá bom. Aí ele me ligou, passou meu número para ele, autorizei, ele ligou. E ele falou, vem cá, Deus é na sua vida? Eu falei, com certeza. Mas por que você levou uma facãozada no pescoço? Eu falei, porque eu levei, eu não posso te responder. Mas eu posso te dizer que só estou vivo porque Ele é comigo. Porque provavelmente se fosse você, não estaria aqui. Você acha que resistiria uma facãozada no seu pescoço? Você acha que é normal isso aí? Na jugular? E essas outras coisas, começou a falar de naufrágio. Eu falei, então, o que prova que Deus é comigo, que você não sobreviveria nem a um desses atentados. Eu estou vivo aqui, com a minha integridade física preservada e continuo fazendo e tocando em frente à obra do meu Deus. Então ele não teve mais pergunta para fazer. E eu imagino você, qualquer deficiência, qualquer contratempo, né? Um desemprego, uma dívida, uma enfermidade, um problema familiar, sentimental, espiritual, qualquer coisa. Até familiares, até parentes vão chegar para você
eles que não gostam de ver você na igreja, e vão perguntar, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Ezequiel, se eu não me engano, que provérbio é esse que vocês têm ouvido na terra de Israel, né? Prolonga-se o tempo e não cumpre a profecia, não se cumpre a profecia. Então, farei cessar esse provérbio. Deus fala. Ou seja, eu vou fazer cumprir a promessa, a profecia. E aqui no Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha só que interessante. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, olha como é que a coisa inverteu. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Os que questionam você sobre uma bênção não alcançada ainda, um sonho não realizado, uma cura que você está esperando, uma libertação num familiar seu, num filho, que está envolvido com más companhias, está drogado, está alcoolizado por aí, e o tempo inteiro nem te visita mais, enfim, alguma coisa que aconteceu que tem entristecido seu coração, e ao invés de apoio, ao invés de um ombro, ao invés de uma mão estendida, o que você recebe são cobranças. Onde é que está o seu Deus? Onde é que está a sua igreja? O seu pastor não está orando por você, não? Então assim, aquele povo lá de Deus, o povo de Sião, era pressionado, era humilhado. Mas aí os que cobravam, os que escarneciam, os que humilhavam, os que envergonhavam a igreja, eles diziam o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres, diz o salmista. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, do rio. Continuando, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso sugere que o período de sequidão, de escassez, de silêncio da parte de Deus, ou seja, o período de choro, de maus tratos, de perseguição, tá? O período de opróbrio, de vergonha, nada mais é do que a semeadura. E eu posso dizer com propriedade, porque eu vivi na roça, fui criado na roça, né? E a época mais difícil é a do plantio. Porque no plantio, as reservas da última colheita já estão no fim. Compra-se fiado nas mercearias, nos mercadinhos, com muitas humilhações. Eu era um dos encarregados pelo meu pai para ir na venda. Ia com fome, não tinha nem um troquinho, não levava nem uma moeda, porque eu ia a pé, tá? Com meu irmão próximo de mim, o bispo Francisco, e às vezes a Sônia, a gente ia nas compras, na venda do seu Jamil. Até perguntei por ele lá esses dias, lá em Palma. Então a gente ia em Cisneiro fazer a compra e eu falei: seu Jamil, o senhor não pode me dar um pão com mortadela? Pão com salame? Ele falava: tá na lista aí, que a sua família mandou, que a Sônia fazia a lista, né? Aí que sabia escrever razoavelmente na época. Fazer a lista do que podia pegar. Eu falei: não tá na lista não, mas você não pode colocar. Não posso não. Então eu voltava com fome. E de lá, quando eu chegava, ia para a roça. E só trazia o básico. Uma rapadura para fazer o café, um pouquinho de pó, tá? Um pouquinho, enfim, de farinha, mais cebolas, alho, mas muito pouco, para uma família tão grande. E a gente tinha que ir para a roça produzir, plantar. Então os que semeiam com lágrimas, sugere que semear,
Porque a vida não é só colheita. Como também não é só semeadura, não. A vida não é só de plantio, de semeadura. Como também não é só de colheita. Não. Há o tempo de colher, de plantar e tempo de colher. E todas as vezes em que você estiver aflito, maltratado, angustiado, sentindo o fardo pesado, é porque você está plantando. E Deus está observando. E tem uma palavra que diz assim: Deus é quem dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, o período do plantio também é de Deus. Mas é preciso chorar mesmo, esfolar os pés naquele mato chamado malícia, aqueles espinhos, eu lembro muito bem, no meio das cobras, passando em cima dos pés da gente. E quando era plantação em terra seca, tinha escorpiões e outras peçonhas ou animais peçonhentos. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Júbilo é alegria. A colheita vem. Tá? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, ou seja, com alegria, com festa, trazendo seus feixes. O que não se pode é desistir quando se está semeando. Porque se não semear, não tem colheita. Não tem árvore, não tem frutos. Tá? E eu tenho certeza que nesse domingo você vai colher. Você vai ser alcançado. Suas lágrimas vão cessar, os provérbios negativos, escarnecedores e de humilhação vão parar. E eles vão ter que dizer: Deus tem feito grandes coisas por ele. Então a palavra é essa para você, para o seu coração, para a sua vida. Tá? Seja você quem for, bispo, pastora, pastor, missionário, obreiro. Na própria obra. Tem bispo que o apóstolo nem lembra de mim. Estou aqui nessa região, nessa igreja, nessa cidade. Você está no período da semeadura. Quando Deus te der a estação da colheita, aí você vai ver. Espero que você tenha um armazém gigante para botar os frutos. Ou seja, seu coração esteja limpo. Espero que você esteja preparado para receber os frutos, tá bom? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso Deus, nosso Senhor e Salvador, nós entramos na Tua presença, Pai. E nós sabemos que em qualquer fase da vida, seja de semeadura, onde as lágrimas estão sempre presentes, as dores, os maus tratos, as lutas, as aflições, seja na colheita, onde há júbilo, alegria, fartura, prosperidade, festas, a companhia dos amigos. O Senhor está sempre conosco, no deserto ou no oásis, porque o Senhor disse: eis que estou convosco. O Senhor nem disse estarei. Até no verbo o Senhor pensou. Eis que estou convosco. Todos os dias. E teu servo Salomão disse que há dias de trevas. Há dias de dores, de lutas, de fracassos, de contratempos. Há dias difíceis, há períodos difíceis. Então nós temos que ter essa certeza, e nós temos essa certeza, que o Senhor está sempre conosco. O Senhor não estará, o Senhor está conosco. O Senhor está com essa criatura que está chorando agora, que está aflita, que está preocupada, está com medo, Pai, muito medo. O Senhor está com essa criatura que já não tem forças para agir, para caminhar, isso no sentido
figurado da palavra, caminhar na fé, na perseverança, não desistir. O Senhor está com todos que creem, que temem, que te buscam, porque mesmo estes passam por lutas, por aflições. Estenda suas mãos e liberta-os. E restaura cada um dos seus filhos, seus servos, seus obreiros, pastores e pastoras, missionárias, bispos, os funcionários da obra. Abençoa esta nação, Pai. Os teus filhos têm gemido nessa nação. Há ciladas, há armadilhas contra a tua obra, contra os que te servem. Tem misericórdia de nós. A hipocrisia abraçou o país, a tirania, a corrupção, o ódio, a roubalheira, o desrespeito, as blasfêmias contra o Senhor. Os mesmos que dizem criar comitê evangélico são os que dizem não acreditar no Senhor, e o Senhor sabe muito bem quem acredita no Senhor. Tem misericórdia, dê um basta nisso. Só o Senhor mesmo para libertar o teu povo da cegueira, das trevas. Por que um cego vai guiar o teu povo, que na grande maioria também é cego espiritualmente? Foi o Senhor quem disse que um cego não pode guiar outro cego. Então, o Senhor deve colocar, Pai, e vai colocar, eu sei, alguém que tenha visão, que enxergue, que tenha a tua luz, onde a tua luz brilha. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta nação. Prospera essa nação. Cura esta nação. Liberta os corações. Liberta, Pai. Mais da metade da população é oprimida pelas facções, pelos criminosos. Só o Senhor liberta o coração desses e dê o Espírito Santo a eles. Como o Senhor fez com Saulo, que se transformou num Paulo, transforma a vida deles. Visita os presídios, penitenciárias, os hospitais psiquiátricos, manda os seus anjos. Abençoa para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro também pelos dizimistas, Pai. Pelos do propósito do 153, do livro da honra e do socorro. Prospera a vida deles. Abençoa os dizimistas. Multiplica na vida deles. Levanta homens e mulheres de fé. Prospera a tua igreja. Eu te peço, para que venhamos pagar as dívidas, para que venhamos prosperar e abençoar muita gente. As empresas que estão em recuperação judicial, Senhor, as grandes empresas desse país, os grandes empregadores, abençoa cada um deles, prospera a vida deles, não deixa que, por causa da corrupção e do descaso, e da ganância, da tirania, eles venham falir. Não, Pai, não permita isso. A não ser que o Senhor remova, então, aqueles que são pedra de tropeço. E eu te agradeço. Consagra esta água para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. E você sabe que ouviu. Só você ver as mudanças nos últimos dias. Tá? É só você perceber as grandes mudanças que Deus está provocando nesse país. Tá bom? Domingo eu espero você. É uma convocação para esse domingo, às 9 da manhã. Deus abençoe. Em breve o nosso canal vai estar de volta, tá? Um beijo no coração. Fique em paz. Fique com Deus.